Tudo depende do óculos que estamos usando para ver o mundo e as pessoas ao nosso redor. Me refiro ao amor que tem marcado nossas meditações nos últimos dias. Hoje meditaremos em Romanos, capítulo 16, do 1 ao 16, quando Paulo vai nomear tantos cooperadores e cooperadoras, parceiros, amigos e amigas, e assim ele pôde concluir a missão, os desafios do ID que ele entendeu que deveria ir, e ele foi, e ele pôde contar com a graça, a generosidade, a cooperação de tantas pessoas. Ele vai nomear no capítulo 16 de Romanos essas pessoas, e eu entendo que elas derramaram graça, generosidade, cooperação, e que esse assunto de hoje pode mexer também conosco, que podemos ser cooperadores de obreiros, de pastores, de missionários e de tantas pessoas que estão realizando a obra do Senhor em toda a terra. A leitura de Romanos, capítulo 16, do 1 ao 16, diz assim: Recomendo-lhes nossa irmã Febe, serva da igreja em Cencreia. Peço que a recebam no Senhor de maneira digna dos santos e lhes prestem a ajuda de que venham a necessitar, pois tem sido de grande auxílio para muita gente, inclusive para mim. Saúdem Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus. Arriscaram a vida por mim, sou grato a eles. Não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. Saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Saúdem meu amado irmão Epêneto, que foi o primeiro convertido a Cristo na província da Ásia. Saúdem Maria, que trabalhou arduamente por vocês. Saúdem Andrônico e Júnias, meus parentes que estiveram na prisão comigo. São notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saúdem Ampliato, meu amado irmão no Senhor. Saúdem Urbano, nosso cooperador em Cristo, e meu amado irmão Estaques. Saúdem Apeles, aprovado em Cristo. Saúdem os que pertencem à casa de Aristóbulo. Saúdem Herodião, meu parente. Saúdem os da casa de Narciso que estão no Senhor. Saúdem Trifena e Trifosa, mulheres que trabalharam arduamente no Senhor. Saúdem a amada Pérside, outra que trabalhou arduamente no Senhor. Saúdem Rufo, eleito no Senhor, e sua mãe, que tem sido mãe também para mim. Saúdem Assíncrito, Flegonte, Hermes, Patrobas, Hermas e os irmãos que estão com eles. Saúdem Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, e também Olimpas e todos os santos que estão com eles. Saúdem uns aos outros com beijo santo. Todas as igrejas de Cristo envia-lhes saudações. Todos os relatos que envolvem nomes de pessoas e de famílias, eu tenho um interesse extremamente particular por esses relatos. Amo o livro de Crônicas, o livro de Números. Eu estou sempre muito atenta a essas ligações com essas famílias e com essas citações. Às vezes achamos que são só nomes citados, na realidade tem uma história, tem uma ligação, tem relacionamentos e tem as gerações que vão estar ligadas, né? Como nós vamos ver lá na época dos pais da igreja, né? Dos patriarcas, quando ele vai dizer Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Então é muito mais que 3 patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Tem uma história, tem gerações aqui. E nós vamos encontrar aqui no capítulo 16 de Romanos, do 1 ao 16, como eu acabei de ler, o apóstolo Paulo nos oferecendo um rico vislumbre do funcionamento de uma igreja no primeiro século. Aqui ele faz carinhosas referências pessoais por meio de agradecimentos, elogios e recomendações.
anuncia sua intenção de visitar os irmãos e solicita que facilitem a instalação de uma diaconisa da igreja de Cencreia. Ela é Febe, que estava de mudança para Roma. Paulo atesta a vida de compromisso dela com o Senhor e serviços prestados no capítulo 16, versículo 1. O apóstolo também nomeia diversos colaboradores próximos, homens e mulheres, pessoas que se arriscaram por ele e trabalharam arduamente a favor do evangelho. Alguns eram casados, outros solteiros. Paulo menciona parentes. Lembra do casal Priscila e Áquila, líderes na comunidade. Perceba como ele coloca primeiro o nome da esposa, Priscila, ou Prisca, do versículo 3. Fato não costumeiro na Roma patriarcal. Ele saúda uma certa Maria, no versículo 6. Quem seria ela? Em seguida, uma surpresa. Fala de Andrônico, homem, e Júnia, uma mulher, ambos como apóstolos notáveis. Eram judeus convertidos antes de Paulo, que sofreram prisão por conta disso, no versículo 7. A seguir, são citados nomes de homens: Ampliato, Urbano, Estaques, Apeles, Aristóbulo, Herodião e vários da família de Narciso, do versículo 8 ao 11. Paulo também saúda as esforçadas irmãs Trifena e Trifosa, e não esconde que Pérside é uma querida amiga, no versículo 12. Em sua vida de tantos trabalhos, ele teve apoio de Rufo e de sua mãe. Esta era uma espécie de mãe também para Paulo. Outros homens são mencionados, e assim nós vamos encontrar nessa narrativa tantos nomes e tantas famílias que somaram e cooperaram e abençoaram e marcaram não somente a vida de Paulo, como também a vida das igrejas, o avanço do evangelho e a pregação da palavra de Deus que chegou até nós, porque Paulo decidiu, juntamente com todos esses cooperadores, ser missionário para os gentios. Que glória, que bênção! E essa hoje é uma palavra para nos encorajar a continuarmos cooperando também com pastores, missionários e todos os que fazem o ID do Senhor em toda a terra. Ótima reflexão, que Deus nos abençoe, um ótimo dia. Amém.